Você já considerou que falar sobre dinheiro com seu filho, criança, adolescente, pode fazer um grande diferencial na formação dele? E para uma vida talvez mais equilibrada, mais bem-sucedida? Muito bem-vindo, eu sou o André Costa, você está na Escola de Paz, o nosso podcast que ajuda você a criar o seu filho, conservando valores, investindo em ideias alternativas para que eles consigam alcançar o contentamento na sua vida atual e futura. Hoje aqui no nosso 9º episódio da Escola de Paz, nós vamos falar sobre educação financeira. E para essa missão eu convidei duas pessoas muito especiais. Juliana Fioravante, professora de matemática, vai falar um pouquinho sobre a sua história, e Bernardo Martins, consultor financeiro. Eu quero começar ouvindo. Se apresente um pouquinho para a gente, fala o que você faz. Tudo bom? Bom, eu sou Juliana Fioravante, eu sou professora de matemática, graduada e mestre em matemática pelo UFMG. Já trabalhei 18 anos em curso superior e atualmente eu sou professora da Escola de Educação Criativa. Muito bom, muito bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade aqui na nossa conversa. Bernardo. Então, sou Bernardo Martins, prazer estar aqui, sou formado em Administração de Empresas pela Federal de Viçosa, MBA em Finanças e atuo há 16 anos com assessoria de investimentos e consultoria de valores mobiliários, Então, tem um tempinho que a gente auxilia as pessoas a aplicarem melhor o dinheiro delas. Você tem uma empresa de consultoria na área? Nós temos uma empresa que chama Fractal Investimentos, que tem uma área de educação financeira, uma área de consultoria de valores mobiliários e assessoria financeira. Muito bem. Então vocês já viram aí que a gente está bem equipado aqui hoje para falar sobre esse tema. E eu queria começar perguntando então para vocês dois, o que é essa tal de educação financeira? Pois é, André, muita gente confunde a educação financeira com planejamento familiar. Mas, na verdade, a educação financeira vai muito além. Vai sobre você entender o significado, o valor do dinheiro, em administrar gastos, em administrar as finanças, em administrar uma estrutura familiar. Então, vai muito além de uma matemática de um juros simples, juros compostos, vai muito além disso. Vai numa questão de planejamento, de execução, de rever os processos o tempo todo, reestudar os processos e avaliar eles no decorrer do caminho. Muito bom. Bernardo. Então, falando de planejamento financeiro, ele é bem amplo e uma da área que a gente atua hoje, uma das áreas, a gente fala que é o CFP. O CFP é uma certificação que a gente tem no escritório que ajuda a gente a conduzir isso. Explica que o planejamento financeiro passa por 6 áreas. Uma área é essa área que você apresentou, mas ele acaba englobando também, planejamento fiscal, que envolve a pessoa, planejamento de aposentadoria, planejamento de riscos que podem, imprevistos que podem acontecer, planejamento sucessório, então acaba sendo um planejamento um pouco mais amplo ainda, então muitas vezes a gente pensa no orçamento doméstico de primeiro momento, mas ele acaba sendo um pouco mais amplo, inclui também gestão dos ativos financeiros, que pode ser o imóvel, pode ser as aplicações financeiras, então acredito que passa um pouco por tudo isso que a gente está comentando aqui agora no início. Antes da gente falar até de educação financeira na vida dos adolescentes, das crianças, a gente pensa que o Brasil carece muito ainda dessa habilidade que é a educação financeira, não é isso? Verdade. Vocês devem ter aí de cabeça qual que é a realidade, talvez, do Brasil em relação ao endividamento, o que as pessoas sofrem por falta dessa habilidade. Então, o que vocês poderiam dizer para nós? Eu até queria dizer porque a nova BNCC, se eu não me engano, de 2020, que colocou educação financeira como parte do processo educativo, Sim. É uma habilidade transversal, Ela não é uma disciplina ainda, mas é uma habilidade que precisa ser trabalhada com projetos. E aí o que acontece? A nossa geração não vivenciou isso. Nós não tivemos essa oportunidade de conhecimento na escola, então a gente teve que aprender como? Na vida prática e ou através de exemplos. Ou apanhando, apanhando das finanças. Exatamente. Que é na vida prática, Então, assim, o que eu acredito como professora
é que essa educação dentro da escola, unido com uma estrutura familiar adequada, a gente vai conseguir fortalecer as nossas crianças para não passar os perrengues que a gente passou na vida adulta. Ou quando a gente começou a trilhar a vida adulta, os primeiros salários, as primeiras vivências, as primeiras contas, as primeiras realidades. Então, assim, eu acredito que a gente tem aí já uma estrutura, principalmente quando a gente trabalha com uma escola mais forte, uma escola particular, igual a gente tem ali na educação criativa, quando a gente tem uma estrutura para trabalhar dentro da escola com os ensinamentos dentro de casa paralelos, a gente vai conseguir fortalecer as crianças nesse processo. É uma combinação que vai fazer muita diferença. Mas as pessoas, a gente vai ter um tempo para falar dessas coisas com mais calma, mas eu imagino assim, as pessoas que não tiveram essa oportunidade de pegar a lei como está, assim, o retrato do Brasil hoje. O Brasil sofre muito com endividamento. Muito. Eu estava lendo esses dias. 77%, gente, esse número é absurdo. 77% da população brasileira está endividada. Nesse sentido, a maior parte, pela pesquisa que eu estava fazendo, é com relação ao uso do cartão de crédito. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque de todos os tipos de financiamento, aí pode falar até com mais propriedade do que eu estou falando como professora, os juros do cartão de crédito no Brasil é absurdo. Chega a 14% ao mês. Então, assim, não é a taxa média. Se eu não me engano, a taxa média é 12%. De 12% dá um juros de 200%, mais que 200% no final do ano. E se for a 14%, dá 300% no final do ano. Então, saber trabalhar com o cartão é uma habilidade mais que necessária para os usuários de cartão de crédito. Queria até voltar um pouquinho nesse assunto que a gente começou, de educação, que eu acho que é um assunto muito sério, porque a educação financeira ela também exige uma habilidade comportamental. Sim. Que são os limites, né? Então, que a gente aprende isso na infância, né? Então, a criança ter um limite, ter uma obediência, né? Ter um respeito com o dinheiro, né? Com aquele gasto, né? Então, isso é algo que trabalha muito, né? Na infância e que dificilmente depois de adulto, se ela não adquirir algumas habilidades ali logo no início, ela vai conseguir ter esse controle. Se ela não aprendeu a se controlar, porque finanças é muito parecido com dieta. Às vezes é fácil saber, eu tenho que comer menos. Mas conhecimento técnico, né? Tá ali, né? É comer menos. Mas aquela habilidade né, de limite, de autocontrole, de se autogerenciar, que ela deveria ter adquirido isso durante a formação dela, principalmente na primeira infância ali, que são os limites bem colocados. Se ela não adquiriu, dificilmente ela vai conseguir. Vai ter uma luta, uma dificuldade maior no futuro. E eu vejo que o Brasil peca muito nisso, porque o orçamento da educação brasileira, ele é mínimo quando a gente se compara com o que é gasto, por exemplo, com os próprios juros. O próprio país hoje é um país super endividado. Não tem moral para ensinar. Né? Como é que ele vai ensinar se ele não faz o dever de casa, se ele não controla o orçamento doméstico dele, né? Então, a gente... É até uma triste realidade que a gente constata hoje, que não há interesse do poder público em resolver o problema de educação. Então, a gente vê que, se a gente quisesse, né, virar uma Coreia do Sul, um Taiwan, que conseguiram desenvolver em curto espaço de tempo, foi investir na educação. Então, investe na educação de base. E aí, em vez de eles investirem na educação de base, eles investem um pouco mais ainda no superior, né? E o superior não tem, talvez, a empregabilidade para todo mundo naquelas disciplinas comuns que tem em todas as universidades. Então, o problema é grave nesse sentido. Acho que falta muito investimento, né, da parte pública, né, na educação das crianças, dos jovens, né? E ao mesmo tempo até dos pais também, que têm a condição de investir e que às vezes não param um tempo para educar os seus filhos. Entender que a responsabilidade de educação são dos pais. Então eu tenho começado a estudar um pouco mais, eu tenho uma filhinha de 5 anos, né? E a gente aprende muito com os filhos, né?
E eu precisei estudar para ser pai, né? Porque eu falei assim, pô, né? Tô sendo pai muito do improviso aqui, né? Não tá... Tem que ser intencional. Por isso nós estamos aqui, né? Por isso tem que ser intencional. Então, acho que é muito importante, né, a educação da criança, né? Para colocar os limites, para trabalhar o comportamento e não só a parte técnica, né? Que seria aí gastar menos do que receber e ter uma reserva matemática para o futuro. Então, deixa eu fazer uma provocação aqui, porque a isca da nossa conversa é exatamente essa. Veja bem, nós queremos formar os nossos filhos, pequenos, adolescentes, para ter uma consciência financeira. A gente começou falando aqui um pouquinho sobre o problema do endividamento das famílias no Brasil e o problema do endividamento do próprio país. E o tema aqui que você levantou é crucial para a gente discutir, que é a questão da educação financeira enquanto algo comportamental. Porque a gente poderia começar falando um pouquinho sobre educação financeira nas pequenas crianças, primeira infância. Como que a gente quer dar uma consciência de responsabilidade financeira, sendo que a família, dentro de casa, a cultura é compra mais do que pode, pressão por causa de endividamento. Então, veja, eu não queria começar aqui incomodando você, ouvinte, mas para a gente começar a trabalhar as questões financeiras nos nossos filhos, tem que começar por onde? Pelos pais. Exatamente. E isso é muito bonito de falar isso. Tem até algumas histórias antigas aqui para contar, tirar da cartola, até da Escola de Educação Criativa, que meu pai conta isso para todo mundo, né? Então, fala assim, pô, meu irmão tava brigando muito na escola, né? E aí, né, a diretora chamou meu pai para conversar, né? E aí meu pai, já não sei mais o que eu faço com esse menino, não sei o que e tal. Aí a Simone, né, diretora, nossa diretora e muito amiga da família, falou, olha, geralmente criança não tem problema. Geralmente o problema é a educação dos pais para com os filhos. Então deu aquele recado para ele, né, de forma tão importante que ele grava isso até hoje. Pô, eu tô com 39 anos hoje, isso aí deve ter acontecido há 30 anos atrás ou mais, né? Foi um recado bem dado. Cirúrgico, no momento que precisava. Eu acho que é super válido para esse assunto, né? Então, a gente tem que trabalhar. Então, quando eu comecei a estudar sobre educação, né, infantil, eu entendi que, eu preciso melhorar o meu comportamento, a minha disciplina, a minha autoridade, o meu limite, o limite do meu filho, a minha organização, né, atitudes pequenas do dia a dia para dar o exemplo, né? E a criança, ela não olha o que a gente fala, ela olha o que a gente faz. Então, esse é o grande desafio aí para nós pais, né, de conseguir ter a disciplina para executar aquilo que a gente sabe que é o correto, né? E que muitas vezes a gente não consegue, né? Por fragilidade, né? Falta de preparo, falta de educação nossa também, né? E às vezes até alguém norteando, estimulando um bate-papo. Um diálogo, né? Eu queria aproveitar o ensejo aqui, né? Para comentar que eu e o Bernardo, nós somos graduados na mesma série, 2003, não foi isso? Terceiro ano? Isso. Nós estudamos praticamente juntos, né? Do maternal vida toda. até o terceiro ano. Agora estamos aí, encontrando aqui, né? Conversando, compartilhando a vida. É muito bom. Muito bom. Coisa boa. Eu queria até aproveitar porque, falando em crianças, a primeira infância, né, de 2 a 5 anos, a criança está sendo alfabetizada. Mas nesse momento, a criança já entende o significado da permuta, da troca. Então, nesse momento, por mais que, tá muito cedo para falar em economizar, tá cedo para falar em economizar, tá cedo para ela compreender a questão do custo, do valor, mas ela já entende o significado de permuta. Então, a questão da realização da troca, do saber que a pirraça não pode vencer a sua autoridade de falar não é o momento, para a criança perceber até onde ela pode ir, até onde não pode, saber que tem regras bem estabelecidas, bem determinadas, que devem ser seguidas. Isso aí é valioso demais, porque o que os nossos pais estão ouvindo aqui é o seguinte: essa hora que o seu filho está te dominando na pirraça, fica de olho que isso é um cartão de crédito estourado lá na frente, não é isso? Isso mesmo. Eu fiz a conexão certa? Exatamente isso que eu estou falando. É a questão da educação que tem que ser trabalhada desde cedo. Porque domínio próprio. Porque essa questão da permuta, ele conquista, ele consegue ganhar através do choro e da pirraça, e lá na frente ele vai ganhar como?
através dos juros cobrados nos cartões. Então, vai ser um endividamento muito grande. Que realidade que ele vai vivenciar depois? Então, essa educação tem que ser, sim, desde cedo, com a questão dos limites dos pais, entendendo a questão da troca, da negociação. Olha, vamos combinar o seguinte, se você essa semana sentar direitinho, fizer seu dever de casa, colorir, corrigir, a gente vai fazer um passeio legal no final de semana. Isso é uma permuta que uma criança de 3, 4 anos positiva entende e vai ficar muito feliz quando ganhar o resultado. Muito bom você falar isso, porque eu tenho uma provocação aqui de novo, eu gosto de provocar. A permuta é muito interessante, mas algumas pessoas vão criticar a permuta em relação ao básico. Então, o seu exemplo foi excelente, porque você falou um passeio diferente do que a gente faz, baseado no mérito. Sim. Agora, pensa ali uma criança de 5 anos. Agora você vai catar o seu brinquedo. Se você catar o seu brinquedo, aí eu vou te dar tal coisa. Essa seria uma permuta do que é dever. Entendi. Entende o que eu estou falando? Entendi. Muitas pessoas vão falar que isso pode gerar um vício comportamental, que é você confundir o seu dever com o seu benefício. Sim. Uma coisa é você dar um benefício para algo que foi bem feito, Sim. mas não está atrelado a fazer o básico. Sim. Outra coisa é aquela velha história que tem muitos alunos adolescentes. Se você passar de ano, eu vou te dar... Já viu essa? Eu sou professora de adolescentes. Funciona? Fala pra mim. Não funciona. Não funciona, porque, na verdade, isso faz com que os adolescentes... Isso não estimula o adolescente a estudar. Isso estimula o adolescente a pensar, o que eu vou fazer para passar? E aí, muitas vezes, ele busca o resultado por caminhos indevidos. Então, assim, o nosso estímulo não pode ser pelo resultado, tem que ser pelo processo. Então, assim, o combinado é, vamos tentar melhorar a nota de matemática essa etapa. Então, vamos fazer um processo, quero te ver estudar mais, quero te ver e acreditar no processo. Porque vou falar no ensino de matemática, eu tenho mais propriedade, é lento. O processo é lento. Então, é ganho de ponto a ponto a comemoração. Consegui um ponto a mais, consegui média na prova. Nossa, parabéns, você está conseguindo. Porque se você focar só no resultado, passar de ano, tem chance dele procurar outras formas para conseguir o resultado. É porque a própria proposta ela já é um pouquinho questionável, né? A motivação que você está plantando no coração... Já é um pouquinho Não assim. é melhorar a aprendizagem, é passar de ano. Isso, você está corrompendo as finalidades. Sim, exatamente. Mas voltando lá na criança, essa questão da permuta, isso envolve também compartilhamento de brinquedos? Sim, com certeza. Com certeza, saber a hora de trocar, de dividir, e é um desafio para pais, né? Para criança na faixa etária de 2, 3 anos, a questão de estar com brinquedo, emprestar e... Porque é uma fase do eu mesmo, né? Sim. A fase do é meu, eu quero... Sim, mas tem que ser trabalhado. Se não for trabalhado, ele nunca vai aprender. Trabalhado não significa necessariamente um constrangimento para trocar de qualquer jeito, mas estimular. É dialogado, é conversado, até mesmo através de brincadeiras. Gente, quanto que criança aprende com brincadeiras, com jogos, com leitura de livros? Então, o trabalhado que eu quero dizer é nesse sentido, é buscar algumas metodologias para a criança entender que o emprestar, você não está perdendo o brinquedo, você está permitindo que outra pessoa brinque também. E a questão do estar junto, e aí isso tudo pode ser desenvolvido de maneira paralela. Sim. É legal também falar de valores, né? Então, você falou de um exemplo infantil, mas que eu vivo muito hoje na prática. Né? Na prática, eu falo de estímulos aos profissionais que trabalham com a gente. Eu sou diretor comercial da empresa e a gente conversa muito ali entre os diretores, os gerentes, que a gente precisa estimular, né? Mas tem que tomar cuidado, senão fica viciado no estímulo e tem que estimular da forma correta, porque senão pode seguir o caminho errado. Então, realmente tem que ter muita dosagem aí para achar o estímulo correto, ele não ser contínuo, né? Talvez ser, né, pontual naquilo que for necessário, um comportamento talvez que precisa melhorar, um reforço positivo, né? Vamos falar assim,
que é sempre bem-vindo, né? Às vezes um elogio, né? E a forma de elogiar também é importante, né? Claro. Porque às vezes, eu estava até vendo uma pesquisa há pouco tempo que saiu, pegaram 2 grupos, aí colocaram a mesma prova para os 2 fazerem, fácil, prova fácil. Aí para um grupo eles falaram assim, você é muito inteligente. E para o outro grupo eles fizeram elogio atrelado ao processo, né? Ao esforço. Você se dedicou, parabéns. E aí, qual que foi o resultado? Mandaram uma prova mais difícil agora. Então, um grupo elogiado pelo esforço e o outro pela inteligência. Pela inteligência. Aí, quando colocaram a prova mais difícil, o grupo que foi elogiado pelo esforço e pela tentativa foi melhor. Porque o grupo que foi elogiado pela inteligência ficou tão atrelado à ideia de que ele é inteligente que ele ficou com medo de não ser inteligente. Ou seja, se ele errasse, aquilo invalidaria a identidade dele. No entanto, quando você valoriza o esforço, a inventividade, a criatividade, a pessoa não tem medo de errar, porque o que vale mesmo é ela tentar. Sim. Então, essa questão do reforço positivo é muito importante ser... Atrelado ao esforço. Atrelado ao esforço. Então, por exemplo, você é muito inteligente, foi bem na prova. Que bom, tá vendo? Quando você se esforça, você consegue bons resultados. É diferente de você falar... você é inteligente demais, você brilha. É legal falar, né? Mas deixa pra avó falar, né? É isso mesmo. Então... Bom, agora, passando um pouquinho mais pra frente, eu tava vendo assim, de 6 a 8 anos as crianças já sabem fazer continhas, né? Sim, sim. E aí, nesse momento, é um ótimo momento de introduzir o assunto do dinheiro, do valor do dinheiro, do valor dos produtos, para a criança entender o significado. Brincar de vendinha, brincar enfim, de jogos de tabuleiro que as crianças gostam muito. Eu ia falar isso, eu acho que jogos de tabuleiro é tão estimulante, não necessariamente por causa do dinheiro, mas entender as consequências das escolhas. Né? E para o desenvolvimento do raciocínio lógico é um dos melhores jogos que tem. Eu não sei o porquê que as pessoas estão deixando de... Por causa disso aqui. Jogar. Celular. Não é? O pessoal me pergunta como é que você desenvolve o raciocínio lógico nas suas meninas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 10 para 11 anos e uma de 15. E as duas têm... Boas alunas, hein? Excelentes. Muito dedicadas, esforçadas. É isso aí. Pegou André. A visão. É isso. Mas é isso que eu elogio lá em casa. Elas são muito dedicadas, as duas. Mas se você perguntar assim... O que a gente fez para que estimulasse o ensino de matemática? Para que elas gostassem de matemática? A gente jogou com elas. A gente brincou de dominó, brincou de tabuleiro, brincou daquele joguinho do escada, sobe e desce, escorrega para escolher qual que é o melhor caminho. Depois fomos para o jogo da vida, que tem um pouquinho de dinheiro. Depois fomos até para o War, que tinha estratégias de jogos mais avançados. Então, o que a gente fez para desenvolver a matemática? A gente fazia sexta-feira de jogos. Nós 4, eu, meu marido e as 2. Então, assim, isso desenvolveu até mesmo, gente, fugindo até da matemática, porque a minha caçula, a parte de alfabetização foi na pandemia. Então, ela estava com preguiça de ler, o que é... Então, o que a gente fez para estimular numa época que a gente não podia sair de casa, não podia fazer nada? A gente comprou imaginação. Aí, ela tinha que ler a palavrinha para desenhar, para jogar, né? Então, a gente separava em duplas. E aí, uma pessoa da outra dupla, quando ela tinha dificuldade, ia lá ajudar ela a ler a palavrinha. Então, assim, foi a diversão, porque meu marido desenha muito mal, ninguém queria ser a dupla dele. Então, era uma confusão. Tudo através dos jogos. Então, assim, e os jogos não podem ser os eletrônicos. Os eletrônicos não têm essa finalidade. Eles não têm nem o time para o raciocínio, né? Eles são muito mais reativos. E a questão dos jogos eletrônicos é te viciar. Hiperestimular, né? Exatamente. Então, não dá tempo de você assimilar, pensar numa estratégia diferente, o que eu poderia ter feito. Ou até mesmo o adversário falar, nossa, se você tivesse feito tal coisa, você tinha ganho o jogo. A pessoa, é mesmo. Então, assim, esse processo faz parte da aprendizagem. E aí isso é perdido com os jogos nos celulares. Essa parte do lúdico faz muita diferença mesmo. Eu acho que, até voltando um pouquinho na idade, na primeira infância ali, eu acho que tem um pouco de tabu. Tem muitos pais que falam assim, eu não vou falar de dinheiro, porque eu
tem os dois extremos, né? Eu quero falar dinheiro pro meu filho ser super bem sucedido, porque às vezes cria-se um ideal de que a felicidade também tá em ganhar muito dinheiro, né? E muitas vezes tem uma supervalorização Do dinheiro. uma visão financista da educação, assim, muito materialista, tem isso. Mas tem os outros que, até querendo resguardar valores morais, eles falam assim, não vou falar muito de dinheiro porque eu não quero que meus filhos comentem sobre esse assunto. É um tabu mesmo. Será que os dois caminhos, algum é melhor que o outro? O que seria o caminho? O meio termo? O que vocês acham? Ai. Eu acredito que vale a pena sim conversar sobre dinheiro. Acredito também que o dinheiro, né, ele não é o pecado, né? Uhum. Então acho que o pecado é o que você faz. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo falou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. E aí eu acredito que, né, se você faz um trabalho digno, honesto, né, acaba sendo uma colheita de um fruto que você está plantando, né? Uma inteligência, uma estratégia. Então, eu também acredito que o dinheiro também não é o sinal do sucesso, do fracasso. Acho que está muito mais a ver com o amor também, né? Que você constrói ali numa família, ver o desenvolvimento das pessoas ao seu redor, né? Então, acho que é um questionamento legal, por isso eu acredito que não tem problema falar. Eu acho que é a escolha do pai ali, né? Do momento ideal para poder falar, mas eu não vejo problema de começar desde pequeno a trabalhar o assunto. A gente tem um cuidado lá em casa, eu e minha esposa chegamos a essa convenção, que é o seguinte, a gente evita falar de figuras, falar de valores, assim, uma conversa de dinheiro aberta, dependendo da idade, eu acho que as crianças não têm maturidade ainda para entender tudo, às vezes ela vai verbalizar em algum lugar, mas é aquilo que eu gostei muito da frase que você falou, valores, tanto valores morais, mas também consciência de valor econômico. Elas entendessem, tem coisas caras que a gente não pode ter, que tem coisas que nós temos que outros não podem ter, e não tem nada errado nisso, mas também as pessoas não são piores nem melhores por ter acesso. Então eu vejo que o dinheiro não pode ser tabu, mas é sábio a gente dosar um pouco. Até porque a criança também é criança, né? Existe o papel, o problema do pai, o problema da mãe e o problema da criança, né? Senão a gente também quer envolver a criança num problema que é do pai. Então eu também acredito que não deve ser compartilhado o problema financeiro, quem tem algum problema financeiro, ou algum, né, os detalhes, né? As contas. A economia que tem guardada, né? Não precisa entrar em todo, né, esse detalhe aí com a criança, mas eu acho que é importante sim incentivar a conhecer mais sobre dinheiro, ensinar os valores, né? E ensinar que ele é limitado, né? Porque muitas crianças chegam e falam, quero comprar tal coisa, não tem dinheiro, passa o cartão. Agora deve ser passa o Pix, né? Que as minhas filhas já estão grandes. Agora deve ser faz um Pix. Entender a questão de não estar com dinheiro físico, estar guardado num lugar, mas tem um limite a ser utilizado. Um planejamento, né? Não precisa nem falar de escassez, que pode ser que para algumas famílias não é escassez o dinheiro, mas é o limite do planejamento. Qual foi o orçado? Qual foi o planejado? Qual foi o nosso combinado? Qual foi o limite acordado aqui, né? Sim. Então, eu acho que nessa hora, por exemplo, se você vai ter uma tarde de lazer, sei lá, tá numas férias, vai fazer um passeio. Eu acho legal os filhos, a gente faz isso também, dar a eles escolhas dentro do limite. Sim. Então assim, você tem esse limite aqui. Sim. Ele vai trabalhar com o limite dele. E você está ensinando ele que tem limite. Isso, as minhas filhas que já estão mais velhas, a gente trabalha isso com muita frequência. A gente foi fazer uma viagem. Foi uma viagem sonhada, planejada, que a gente juntou dinheiro por um bom tempo. Então, assim, as meninas já estavam mais velhas, a gente incluiu elas no planejamento, no sonho da viagem, né? Vamos sonhar juntos. Então, a gente ficou 1 ano sonhando. Daqui a 1 ano, a gente vai fazer uma viagem e a gente precisa economizar. O que cada um pode fazer? Como é que a gente pode ajudar para realizar esse sonho? E quando a gente foi, cada uma tinha um valor pré-estabelecido para gastar. E a gente fez algumas orientações. Algo no sentido, não gastar tudo no primeiro local que visitar, vamos olhar, vamos avaliar e pro meio do final da viagem, aí vocês já viram grande parte, vocês definem o que vocês querem. E funcionou muito bem.
As duas realmente entraram no sonho, embarcaram no sonho, fizeram o planejamento diário junto com a gente, onde que a gente ia passear, o que ia fazer. Caiu no aniversário delas, então, onde que a gente vai no aniversário de uma, onde que a gente vai no aniversário da outra. E, no final, eu acho que elas levaram muito aproveitamento, inclusive de planejamento financeiro, de não gastar na primeira loja. A minha Gabi, que é a caçula, ela virava e falava: mamãe, o que você acha? Você acha que tá caro? Você acha que eu devo comprar? Eu gostei muito, mas o meu dinheiro é só tanto. Eu falava assim: filha, você tem o seu dinheiro, você tem a sua escolha. Toma sua decisão. Tome a sua decisão e arque com as consequências dela. Então, assim, ela fez todas as escolhas dela consciente. Falou assim: não, mãe, agora eu achei o que eu quero. Então, eu falei: então pronto. E achou. eu acho legal esse diálogo também, porque às vezes não é nem, compra o que você quiser, mas vem cá, filho, filha, você tá entendendo que você vai gastar quase todo o seu dinheiro para comprar uma coisa que você vai usar isso muito ou não? É uma conversa muito interessante, do né? custo-benefício, né? Será que vale a pena mesmo? Será que é uma coisa de impulso que você tá comprando? Então, assim, até para trabalhar para evitar essa questão da impulsividade no ato da compra, que é aí a gente volta pro problema do cartão de crédito, que é o grande problema do cartão de crédito. Que é a questão de você estar com cartão. Nossa, eu quero. Nem pensou se realmente necessita. Simplesmente foi uma vontade, na hora, uma coisa que quando você chega em casa e fala: nossa, pra quê? E ao mesmo tempo também eu acho legal, porque quando a gente fala de finanças, normalmente a gente sempre leva somente também para o foco da limitação, né? Do limite, né, que a gente está comentando aqui agora. Mas eu acho que também é importante a gente deixar a criança ter os sonhos, os objetivos, o sonho grande dela, o objetivo dela, mostrar que esforço que ela precisa ter para poder conquistar aquilo. Porque às vezes o que é limite, às vezes é o limite do pai e da mãe também, né? O limite dela pode ser outro, ela pode conquistar uma outra vida diferente que o pai e a mãe têm, né? Então, e às vezes a gente inibir ela de sonhar ali, né? Só botar limite, a gente não deixar ela sonhar, às vezes não mostrar a possibilidade. Eu acho legal isso porque meu pai sempre foi muito assim, sempre tipo assim: pô, você quer, você consegue, vai lá que eu te ajudo. Ou seja, ele botava eu para fazer, se precisar de algum suporte ali me ajudando, né? Mas sempre não, vai lá e faça da conta, né? Não, você consegue, vai lá e faz. Né? Sempre botava. A geração antiga fazer. Se vira aí, né? Você não é quadrado. Se vira aí, vai lá. Exatamente. Mas isso é legal porque eu acho que quando ele vai lembrar, eu sempre tava vendendo alguma coisa. Isso era impossível. Era impossível. Eu sempre tava vendendo. Eu queria uma bicicleta, trocar a bicicleta, queria uma bicicleta nova. As coisas que você fazia hoje em dia, você não poderia, né? Você lembra a época que você arrumou um negócio de vender porquinho da Índia na escola? Meu Deus. Eu levava o porquinho da Índia dentro do estômago. Comprava por 5, vendia por 10. Comprava bala, né? Vendia. Na escola não podia vender bala? Não, mas seu pai também era lenda, né? Porque ele falava assim, ó, vocês querem alguma coisa? Beleza, vão fazer beijinho, vai ali no ponto de ônibus vender beijinho, não era? Ele sempre, principalmente nas férias, né? Nas férias. Aquele tanto de menina à toa lá, né? Ele acordava todo mundo cedo, porque criança... Sua casa tinha 4, né? Tinha que dar um jeito de tocar os meninos. Assim, aqui em casa ninguém dorme de tarde, não. Acordava todo mundo cedo, ou vai pro clube ou vai trabalhar. Aí a gente sempre inventava de trabalhar fazendo alguma coisa. Então vendia polpa de fruta, vendia, né, amendoim. Mas eu acho que isso também estimula a criança entender também que ela pode, pô, eu posso fazer algo extra, né? Eu sou estudante hoje, né? Tenho uma possibilidade dentro do orçamento meu doméstico, mas será que eu não posso fazer algo a mais, né? Não, outro dia meu irmão chegou com a minha sobrinha, né? Nossa, achei aquilo legal demais. Ele acho que começou a bolar um sonho com ela, que ela queria alguma coisa. Aí ele começou a conversar com ela essa cultura de empreendimento que a gente estava falando, que também é parte da educação financeira, né? Que a gente tem que entrar nisso. Porque às vezes a gente fica só falando de como gastar o dinheiro, mas o planejamento de vida do jovem, do adolescente, da criança, em relação assim, ó, se eu quero um sonho, eu preciso encontrar meios para isso. Aí ele foi desenvolvendo a conversa com ela, enfim. Eles fizeram um docinho para vender, só entre a família mesmo, mas ele foi com ela e desenvolveu uma logo com inteligência artificial e fez lá uma marca. Aí ela chegou para vender lá para mim, eu achei aquilo o máximo.
Quer dizer, ali já é uma experiência. Sim. Altamente, você vê a capacidade de superação, o senso de realização. E eu acho que é bom dar asas mesmo, né? Sim. Gente, eu vou já contando do passado, meu passado. Eu sou de Belo Horizonte, né? E lá eu também tive essa experiência. Eu inventei de começar a vender docinho. E aí eu lembro da gente ir no Minas Shopping. Olha só, na época só tinha pouquíssimos shoppings em BH na época. A gente ia no Minas Shopping para eu comprar meu primeiro tênis com o meu dinheiro. Olha gente, só. foi um dia maravilhoso. Foi meu pai, foi minha mãe, fui eu no meio dos dois. Eu já era adolescente, eu já era grande, mas eu fui no meio dos dois comprar o meu tênis. E eu cheguei na loja e falei, eu tô comprando o meu tênis com o meu dinheiro. Teve outro valor. Teve outro valor. Vários outros valores aprendidos. Persistência, né? O trabalho de venda, de custo, né? De vender, receber, quebrar a objeção ali com o seu cliente, né? Receber não, né? Então, nossa, e até mesmo eu falava, pai, demais. tem leite condensado. A gente morava na Pampulha, o Minas Shopping era longe. Pai, tem leite condensado lá perto do Minas Shopping. Gente, meu pai pegava o carro no fim de semana e ia comigo lá comprar uma coisa que estava em promoção, que eu acho que a gasolina custava muito mais. Mas para ele, o que importava era a iniciativa e não... Claro. Então, assim, nesse aspecto, aí quando eu entrei na faculdade, né, já como matemática, aí eu fui para aula particular. Aí a greve da UFMG foi uma maravilha, foram 3 meses de aula particular. Até. Mas, assim, sempre foi uma característica. Então, assim, eu acho que o trabalho de educação financeira parte desde o princípio. É uma coisa assim, por exemplo, meus pais. Desde antes de eu começar a trabalhar, minha mãe já falava de plano de previdência. Aqui, o dia que você formar, plano de previdência, porque você vai envelhecer. Aí, isso foi a minha vida inteira. É uma coisa assim, que eles trabalham com a gente desde sempre. Sim. Então, e é uma organização que faz toda a diferença, né? Para a família, para a estabilidade. Eu queria falar um pouquinho aqui ainda sobre... você está falando agora dessa fase de 7 anos, né? 7 a 10 anos. Outro hábito que pode ser bem impactante, eu acho que muitas vezes as famílias não fazem por questão de praticidade, é trazer os filhos para o supermercado. Porque com 7, 10 anos, eles já têm condição de entender o valor das coisas, né? Lá na escola, por exemplo, tem a visita, acho que se não me engano é 3º ano, que eles vão no supermercado da cidade, fazem uma visita assim técnica, entendem, né, como é que funciona. Mas a gente pode fazer essa visita técnica toda vez ali, pelo menos uma vez por mês, ou até uma compra mais leve que você for fazer com as crianças, porque eu acho que eles veem que aquela comida tá ali na mesa, mas não é assim, né? Não... E o principal... Isso é legal demais. E o principal que eu acho, diálogo antes de ir ao supermercado. Olha, estamos indo ao supermercado com tais propósitos, com tais intenções, o que nós pretendemos comprar, o que nós não iremos comprar, para não virar uma confusão lá dentro, né? Porque eu acho que tudo acordado, bem dialogado antes, funciona muito bem. Eles entendem. E a criança precisa disso, né? Dessa antecipação, né? Porque você acaba evitando aquela crise lá, né? Porque as pessoas evitam o supermercado por causa da birra. Sim. Sim ou não? Sim. Eu até que não evito, não. Inclusive, essa semana aconteceu uma lá. Não, sim, mas eu também já vivenciei isso, mas estou dizendo, muitos pais evitam por causa do constrangimento. Mas às vezes bassar por esse constrangimento é formativo, né? Isso. Não, eu até falei com você que eu comecei a estudar um pouco mais disso, porque eu ficava evitando deixar minha filha fazer birra. Aí eu falei assim, pô, aí eu tô cedendo, né? Então eu falei assim, não, pô, eu comecei a estudar e vi que o quão importante era eu tinha que colocar esses limites. Eu até e deixar peguei... a birra acontecer. Então hoje eu tenho deixado a birra acontecer justamente para lidar com saber, ela, né? Ela aprender a lidar com esses limites. Vou ler aqui um versículo da Bíblia, que é Deuteronômio 6. É uma parte que ele fala sobre educação de filhos, né? Passar a fé para as próximas gerações. Aí diz assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. É claro que ele está falando aqui, o texto fala de uma forma até hiperbólica, né? Tem um exagero. Mas o ponto central é que muitas vezes a gente fica esperando a hora certa para dar as instruções, mas o que a gente está falando de comportamento é isso, né? É no caminho. Então, se a família... A escola vai fazer a parte dela, porque a BNCC já está pedindo, já tem legislação. Hoje esse nem é mais o problema. Sim. Você tem que tratar com economia por meio da matemática, você trata com questões ligadas aos juros, ou na própria filosofia, no socioemocional que você tem, os programas. Sim. Por exemplo, lá na escola tem o Gênio das Finanças com os mais novos. Você faz lá um seminário no Projeto de Vida com os alunos. Então, quero até ouvir isso depois, mas a escola está tomando conta. Só que essas janelas de oportunidade para criar uma consciência real, vivenciada, comportamental... Não vai acontecer numa hora específica que você senta com seu filho e fala assim, hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Isso é importante, mas é o comportamento, é a maneira intencional que você vai envolvendo. Então, eu acho que essas janelas de oportunidade são valiosas demais. Você vai no supermercado, aí tem gente que fala assim, mas eu não vou porque vai demorar. Mas o ponto é que é para demorar. Você não vai fazer mais rápido. Na verdade, ter filho dá trabalho. Dá trabalho, é isso aí. Né? Não tem como fugir do trabalho, não, gente. Gente, parafraseando o André Costa, é o trabalho, não é isso, André? Na verdade, é isso aí. É porque é mais fácil. Né? Na verdade, o ser humano está preparado para a inércia. Sim. Mas não é no maior conforto que a gente tem os melhores resultados. Isso serve para a educação do filho, serve para cuidar das finanças, serve para cuidar do seu trabalho, né? Então é a luta diária, constante que a gente tem que ter, né? Tirar a bunda da cadeira ali e fazer, ou tirar a mão do celular ali. Exatamente, agora é isso aí. Eu vou falar uma coisa, B, que a gente ainda não está vivendo, porque os nossos filhos não passaram dos 10 anos. Mas a professora Juliana aqui vai nos ajudar, porque já passando ali dos 10, indo para a adolescência em diante, começa a acontecer algumas coisas. Eu acho que elas acontecem em menor escala também, porque, por exemplo, festas infantis. Você está numa salinha lá, tem vários aniversários durante o ano. Então, ir no aniversário não é uma coisa tão simples, né? Na teoria é tudo lindo, mas você vai levar presente. Aí, se você, entrando lá na adolescência, tem as festas de 15 anos. E, gente, eu estava conversando com o André na escola esses dias e estava comentando, né? Tem as festas de 15 anos, e as festas de 15 anos, para a mãe de menina, é um gasto alto, porque é a roupa, é o sapato, é o cabelo, é a maquiagem, é o presente. Fora... Pai de menina, vai preparando aí, tá? Fora o coração, né? Vamos falar assim, fora o coração que fica preocupadíssimo, porque é muito tarde. Só para deixar claro, nós não estamos nem falando da festa de 15 anos do seu filho, da sua filha, não. Nós estamos falando no que ela vai como convidada. Como convidada. E aí, uma coisa que uma vez eu estava conversando com uma professora que eu achei interessantíssima e que eu trabalho em casa, que é o seguinte, ela estava comentando, Juliana, o que você acha que tem maior valor? Você levar sua filha para um salão muito chique, muito bom, pagar 400, 500 reais de cabelo, maquiagem, ou você estar com a sua filha em casa, pegando um tutorial, com seus kits de maquiagem que você comprou junto com ela se arrumando com você e nesse momento você trabalhar o diálogo da festa com ela. Porque é um momento tão íntimo entre mãe e filha, um momento tão único, que é um momento que a gente... aumenta os laços, a gente faz a nossa orientação de maneira leve, sem ser aquilo, não. Você tá lá ajudando a arrumar o cabelo, arrumar a maquiagem, você já conversa como é que é o seu colega tal, como é que é o colega tal, o que você pretende fazer na festa, em vez de falar não faz isso, não faz aquilo. Escuta mais, faz uma acolhida. Exatamente. Quando você vai nessas festas, o que você gosta de ver?
Quais são as comidas que você gosta de experimentar? E aí, nesse sentido, você vai trazendo as suas orientações ali naquele diálogo. Eu acho que esse momento é tão rico, que eu não vou mentir, André, porque eu sou muito ruim para mexer com cabelo e fazer uma maquiagem básica. Quem que foi me ajudar hoje? Aí hoje foi o contrário. Quem é que estava no processo? Antes de eu vir aqui, falei, filha, a gente saiu da escola, era 12h20, almoçamos, não sei o quê. Falei, filha, eu preciso dar um jeito no meu cabelo. Não, mãe, senta aí. É mais fácil. Não, mãe, senta aqui, pode deixar que hoje eu vou te arrumar. Falei, então tá bom, filha. E ela virou, e se não ficar bom? Eu falei, se não ficar bom, não tem problema não. Preocupa não. Mas fala com ela que passou no teste. Passou. Mas assim, é um momento riquíssimo e é um momento de união. E eu falo que muitas vezes a gente terceiriza esse momento, porque o momento de orientação para a festa não é no caminho da festa e não é aquele diálogo, não faz isso, não faz aquilo. Gente, o diálogo tem que ser feito, como é que se diz? Você vai margeando, você vai conversando sobre outras coisas. Em vez de você ir direto e falar, não quero você nem perto da bebida, você começa a perguntar, e aí, como é que é lá? Como é que funciona? Você tenta entender como é que é o processo, para você poder fazer a sua orientação. Porque, na verdade, olha só que interessante, esse tema da educação financeira, ele é tão abrangente, eu acho que a lei, a BNCC, foi sábia nesse sentido, porque até estão querendo agora passar uma lei para ter uma disciplina chamada educação financeira. Daqui a pouco você vai ter que... Não cabe mais na grade, porque tudo pode virar disciplina. Verdade. Né? Um tema desse é muito abrangente, ele envolve várias coisas. Quando o aluno está aprendendo matemática, ele está aprendendo educação financeira. Quando a gente trabalha no socioemocional as virtudes, ele está... Né? Então, assim, um projeto que ele faz lá, igual no caso do 6º ano lá na escola, tem o projeto da Feira da Matemática. Sim. É uma aplicação da... educação financeira com matemática. Eles produzem, eles vendem, eles fazem o caixa, eles entregam. Então, e na filosofia, você vai trabalhar lá no ensino médio questões relacionadas a isso, no projeto de vida. Então, a gente vê assim que é um tema abrangente demais para a gente querer resolver só falando sobre ele. Né? E aí a gente vai vendo, ó, quanto mais vai crescendo o filho... Então você tem lá, eu tô falando isso aqui não é para deixar ninguém de cabelo arrepiado não, mas você tem lá no comecinho a oportunidade de já trazer o filho com esses estímulos favoráveis que a gente falou. Depois, na segunda infância, de 7 anos em diante, você começa a fazer aplicações mais claras, fala sobre dinheiro, já começa a falar de consequências mais claras, vai no supermercado. Quando você chega na adolescência, você já tem uma memória ali. Porque o que eu vejo hoje é muito assim, adolescentes não têm noção que as coisas custam dinheiro. E muito. Assim, o cartão do papai, ele é só pedir que vai. E principalmente classe média alta, às vezes eu acho que eles perdem mais a noção ainda. Porque nunca tiveram que fazer uma maquiagem, porque nunca participaram um dia de uma atividade de culinária dentro da própria casa, ver como a comida é feita, isso tudo, a relação de esforço e resultado é educação financeira. E eu achei legal você comentar isso, porque é muito comum também a criança, né, eu falo assim, um adolescente formou ali na faculdade, tá? E aí... O pai dele era um classe A lá, né? Pô, cheio da renda. Só que como ela tá formando a vida dela, ela despenca talvez ali a realidade dela. Tô dando um exemplo que aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe, né? São profissionais da área da saúde, tiveram uma boa renda. Reconhecidos, né? Tiveram condições de me educar, né? De colocar numa boa escola, pagar, né? Cursinhos extras ali para poder, né? Me formar, né? E assim que eu formei, né? Resolvi empreender. Pô, minha renda caiu absurdamente. Eu já estou começando a minha vida do zero financeira. Eu sempre tive o suporte dos meus pais, né? Mas eu tô falando assim, de condição, pô. Antes igual você falou assim, né? Tipo, meu pai pagava para mim. Não tinha o valor do trabalho, né? Ou seja, era tudo cedido ali pelos pais. Na hora que eu entrei pra minha vida financeira, foi um choque muito grande, tipo assim, pô, pra eu sair no final de semana, talvez meu dinheiro que eu trabalhei aqui o mês inteiro, pra me sair todos os finais de semana, não vai dar mais. Antes eu podia sair com o dinheiro deles, né? Sim. Se eu quiser, né, fazer um passeio com a minha namorada, vai ter um custo tão alto que, pô, eu vou ter que deixar um outro passeio de fazer, porque agora são 2, né?
Então, eu acho que é muito legal essa experiência, esse ponto que você está trazendo, porque é uma diferença muito grande da sua vida e a vida do seu pai, vida da sua mãe. Então, você está construindo a sua própria história. Você tem que entender e ter a humildade de entender que você está começando do zero, né? Seu pai e sua mãe, né, com certeza querem te apoiar, mas você está construindo a sua agora, a sua realidade é outra, né? Então, isso é um outro choque que a gente talvez tenha que preparar o filho para ter essa maturidade. Sim, e eu queria até aproveitar e trazer um pouquinho para nossa realidade em sala de aula, falar um pouquinho só do itinerário. A gente tem um itinerário chamado Educação Financeira, e é muito interessante que eu, junto com o professor Sérgio Costa, a gente trabalha paralelamente. Meu pai, tá, gente? Exatamente. Ele é um grande empresário da região. Com todo respeito, ele é um grande empresário, ele tem muita vivência, ele tem muita sabedoria, ele tem muito know-how. Então, assim, a gente separou essa atividade para os alunos do segundo ano. O segundo ano são 15, 16 anos, né? No máximo 17. Então, a gente trabalhou com duas frentes. A frente mais tradicional da matemática, do juros simples, juros compostos, aquele que nós trilhamos na nossa época, e a parte do empreendedorismo, aonde o Sérgio, ele faz essa orientação. E é riquíssimo ver, porque não só ele trabalha até as tributações que existem, para uma pessoa não abrir um negócio e achar que é só comprei, vendi, fiz o balanço, é aquilo ali que é meu lucro. Então, assim, para as pessoas entenderem que... Paga imposto, né? Que dependendo do... Que ela tem um sócio que ela não escolheu, que exatamente. Que ele aumenta a tributação quando ele quer. E aí, eu acho isso de uma maneira muito rica, porque os estudantes estão ali querendo aprender e muitos querem ser empresários. Então, já entra para um curso superior com uma outra visão. Não, e isso é muito importante, que é a prática. Se a gente também aprende a teoria sem ter uma contextualização da utilização da prática, perde a motivação do aluno de aprender aquele conteúdo. Então, quando a gente consegue mostrar a aplicabilidade daquilo que ele está estudando, né, no dia a dia, na prática ali, é uma oportunidade única para exercitar ali a vivência do dia a dia. Sim, e inclusive o Sérgio traz... O que você vê lá? Desculpa te interromper, mas o que você vê assim dos alunos quando eles levantam as dúvidas em relação à educação financeira? Você percebe assim que eles já têm mais consciência ou ainda precisa de muita orientação, é o que eu vejo. Eles apresentam um seminário, eu acho esse seminário riquíssimo, que eles apresentam no final do projeto. E aí a gente dá situações, problemas que eles devem buscar soluções. Esse seminário esse último ano em especial agora, o grupo que apresentou agora, ficamos admirados com a riqueza da apresentação, com a postura, vocabulário, tudo. Mas o mais especial, eles estão entendendo como é que funcionam os processos. E aí, o que eu acho que é bonito de ver? Porque uma coisa é você entender das tributações ali na teoria, outra coisa é uma pessoa que tem vivências exemplificar para você como é que funciona. Então, até comentando que se você não escolher o método de tributação correto, você pode quebrar a sua empresa, sendo que ela não precisava, ela poderia estar dando lucro, mas você está pagando imposto de maneira... às vezes falta de informação, às vezes... Enfim. Então, assim, o que eu percebo é uma motivação muito grande. E aí, eu queria até trazer, porque a gente inovou esse ano e colocou 2 novas questões para o seminário. Um é o endividamento do cartão de crédito, que eu acho que é importantíssimo os estudantes terem consciência que você não pode, como é que se diz? Você não pode pegar seus salários futuros, seus ganhos futuros para comprar uma coisa agora. Ou você junta e compra no futuro, ou você tem que ter o dinheiro ali. Então, assim, é uma questão que tá tendo, que o grande problema do cartão de crédito é essa questão de não saber administrar e a pessoa parcela em 10 vezes, aí parcela um produto hoje em 10 vezes, um produto amanhã em 10 vezes. Quando você vê, você tem 10 parcelas de produto que daria um produto por mês. E aumenta a dificuldade de gerenciamento também. Né? Muito. Porque se são várias parcelas que aparentemente parecem pequenas, às vezes no orçamento, mas quando você vai somar são 10, são 5, às vezes vai fazer uma cada mês e já fez um comprometimento relevante da renda. Exatamente. Você já está escravo da dívida, né? Exatamente. Escravo da dívida. E aliás, isso é sabedoria salomônica, né? Está em Provérbios.
Provérbios tem vários versículos que vão falar sobre o problema de endividamento, o peso que isso traz para você. Então, realmente, eu fico um pouco impressionado porque assim, as pessoas encontram muitas narrativas para embarcar em problemas muito grandes. Então agora, por exemplo, tem aquele negócio do cara que sabe tudo de milhas. Já viu? O cara vai contar a ponta em milhas para poder viajar. Cara, se você não tiver dívida no cartão, tá ótimo. Mas você tá todo endividado para ter milhas, você não tá ganhando dinheiro com milhas, não. Você tá perdendo, né? Não? Ô, André, eu tenho uma brincadeira que eu faço, eu não lembro com quem aprendi, mas eu falo assim, não, o maior desconto é não comprar, cara. É o Júlio, pai do Todo Mundo Odeia Chris. Ele que fala com a mãe no programa, é isso mesmo. Não comprar é mais barato que qualquer promoção. Agora, me assusta a inocência, porque se você tá comprando passagem aérea com milhas, é inocência você achar que você não está pagando por essa passagem aérea. Porque o que essas milhas estão vinculadas? Estão vinculadas à porcentagem do valor do dinheiro que você está pagando no cartão de crédito, está vinculada à anuidade do seu cartão de crédito, está vinculada a seus gastos, ou seja, você tem que gastar muito para ganhar milha, só que você gastar muito significa você está dando muita porcentagem para essa passagem. Eu acho que um outro ponto também que é importante de pensar do cartão de crédito é relacionado ao limite. A gente está falando de educação financeira, né, e educação das crianças, em mostrar a importância do limite. Você até deu exemplo até mais claro ainda sobre isso. Porque se a gente aumenta o nosso limite de consumo, né, naturalmente isso pode atrapalhar, ter uma complicação com base na sua renda, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado com o cartão de crédito. Então, você compra, às vezes, até sem precisar, porque você pode. Sim. Eu posso, mas eu devo. Eu tava falando lá o poder. Eu posso ou eu devo, né? Poder eu posso, mas eu devo, né? É responsável fazer isso, né? Poder eu posso, eu tenho condição? Tenho, mas eu devo, né? Sim. Então, realmente, o provérbio aqui, usar o cartão de crédito, ele te dá um poder que vou te falar como se fosse o status, né? Ele tá me dando um status, né? Aquele, né, vulgo ditado ali, né? Comer angu e arrotar caviar, né? Você tem de... É bem gráfico esse ditado aí, ajuda a pensar. Eu posso, né? Mas eu não devo, né? Eu tenho que ter o versículo aqui para eu lembrar, Provérbios 27:7, sabedoria. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O texto é muito visual, né? Escravo é uma palavra pesada, servo. Quer dizer, você está entregando o seu tempo e sua energia futura. Sim. Você tá falando assim, ó, o meu amanhã é seu porque eu quero fazer hoje o que eu não posso fazer. Essa que é a visão, né? Pesada. E o cartão de crédito, se não fosse bom para o outro, não tinha, né? Exatamente. Na verdade, eu acho até que o crédito, né, é uma ferramenta que vem da mutualidade. Claro. Né? Então, claro. Uma reserva de valor. Né? Mas uma coisa é você pegar o crédito para investir, Sim. né? Isso. Aí tem que saber para que a gente vai usar, né? Vamos usar para o consumo, né? Então, porque ele serve para apoiar algum tipo de empresa, a realização de projetos maiores, Sim. né? A grandes projetos, né? Então, existem diferentes formas de financiamento, né? Que pode ser através de uma dívida, igual a gente está falando, ou através de uma sociedade, de uma parceria, né? Uma divisão de resultados, uma joint venture, né? Mas o problema que eu vejo é, por isso, questão do comportamento. Às vezes, a família está num conluio. A família ali, ó, ela tá vivendo de status. Aí ela fala assim, não, eu tô muito preocupado com o meu filho, que ele tá querendo... Ele tá muito preocupado com a opinião dos outros, ele tá sendo muito influenciado pelos outros, mas às vezes a família tá com problemas financeiros. Por quê? Porque é o status, é o que tem que fazer, que não pode falar não, o que as pessoas vão achar de mim. Então é uma cadeia de formação que vai desaguando nos filhos. Às vezes a gente perde o poder de falar não. Ó, não temos condições disso. Para um adolescente é sadio. Para um adolescente é sadio ele participar das tarefas da casa, igual você estava dando o exemplo da maquiagem, para ele saber que dá muito trabalho e que aquele trabalho tem um ganho financeiro. Você deixa de investir ele em outra pessoa que trabalha dignamente para fazer maquiagem, Sim. mas você está, então,
enriquecendo, num certo sentido, a própria família. Porque, no final das contas, eu acho que o adolescente, a criança, ela tem que entender o que de fato é a riqueza. Essa é uma discussão importante, né? O que é de riqueza? É o dinheiro? Ou o dinheiro representa algo que é ainda o valor verdadeiro? No caso, a iniciativa, o autocontrole, a capacidade de produzir. Então a gente precisa sim de um esforço da escola e da família para criar essa consciência do que é o dinheiro, o que é a riqueza. É aquela velha frase, né? Não sei se vocês já ouviram. Tem gente que é tão pobre que a única Só coisa tem que dinheiro. tem é dinheiro. Eu fico preocupado um pouco com isso, porque como a gente tem hoje, a gente está muito melhor hoje do que na época que a gente fez ensino médio. Sim. O que a escola está fazendo, o que as famílias estão fazendo, mas eu vejo que há uma hiper preocupação com o dinheiro também. Essa questão assim, eu quero garantir que o meu filho vai ter uma vida segura. Aí a gente vai lá, com a ajuda de profissionais excelentes como você, usa o serviço de vocês lá com alegria, mas a gente vai lá, usa esse serviço e acha que a vida resolveu agora porque você tem segurança. Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu comigo, que abriu meus olhos para isso. Eu acho que quando a gente fala de riqueza, tem que falar de transcendência. Eu quero ouvir a opinião de vocês, mas eu tava num avião voltando de Curitiba. E aí começou a dar uma turbulência. Sabe aquela turbulência que demora meia hora, você começa a confessar pecado? Você começa a pensar na vida, sabe? Aí eu comecei a falar assim, gente, se esse avião cair, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Meus meninos, eu tô cheio de filho, minha esposa saiu lá do Canadá, veio parar aqui no Brasil. O que vai ser? O que vai acontecer? Eu lembro, assim, que eu tive uma epifania, né? Um encontro. Eu entendo que foi uma coisa sobrenatural, assim. Eu escutei uma voz muito clara, assim, ó, como se fosse Deus falando. Eu amo a sua família mais que você. Eu criei os seus filhos, não foi você. Existe uma instância na qual você não controla tudo. Agora, no meio daquela interação ali com Deus, faz aquele seguro de vida que você tem que fazer. Porque tá na minha mão, entendeu? Então eu acho que é esse equilíbrio. Tá na nossa mão fazer pro outro? Vamos fazer, mas não é isso que vai garantir os nossos filhos serem felizes, sabe? Sim. A gente tem que entender que a educação financeira tem que falar também sobre valores da eternidade. Porque tem decisões que você faz nas finanças que não é só a questão no final do mês. É o sentido da vida. Sim. E a questão, inclusive, de trabalhar com o que é supérfluo. Se isso, de fato, traz alegria para dentro de casa. O que realmente faz você feliz dentro de casa? É aquele item que você acabou de comprar? Vou falar que agora eu tenho filhos mais velho adolescente. É o perfume? É o creme? Ou será que é a interação da gente em algum momento mais agradável? Então, o que a gente considera mais valioso? E aí, a partir do momento que você dá um valor para um momento em família muito maior do que algo que você compra, o deixar de comprar não se torna algo sofrido. Como Perfeito. muitas pessoas sentem, né? Nossa, eu não posso comprar um celular novo. Que tristeza, tristeza. Tristeza você deveria ter se sua família não estivesse bem unida, se não estivesse feliz. O celular se junta dinheiro, trabalha, vai dar certo uma hora, sabe? Então, assim, eu acredito que se você valorizar o que tem que ser bem valorizado dentro da estrutura familiar, o ato de não poder comprar não é sofrido. Eu queria até compartilhar uma mensagem, também é bíblica, né? Mas que talvez na época eu não estava estudando tanto aí a Bíblia, mas foi passado por uma diretora de uma escola aí também, assim que eu matriculei minha filha na escola, que ela perguntou para mim, o que é o sucesso para você? Né? Perguntou para mim e para minha esposa. E aí ela mesma deu algumas definições de sucesso, em visão de várias pessoas diferentes, né? E ela falou, tá, para poder alcançar esse sucesso então, né, que essa felicidade do seu filho aí, a estrada é estreita. E não é todo mundo que consegue chegar lá. São poucas crianças, são poucas famílias. Então, existe um esforço que tem que ser feito pelo pai, pela mãe, pela escola, né?
E nós estamos falando aqui de uma escola que já é uma escola de um padrão diferente de uma escola pública, uma escola elitizada no sentido de condição... É um privilégio, né? Privilegiada, né? De condições privilegiadas. Então, esse caminho é estreito. Então, acho que também tem que ter esse esforço, essa preocupação do pai no engajamento, talvez mais do que o do sucesso financeiro, né? Essa busca espiritual, que seria o caminho que a gente está buscando seguir. Você falou o caminho estreito, e aí eu fico pensando, um dos grandes dramas que tem das famílias que conseguem um sucesso financeiro e se estabilizam, têm condição de ter acesso a muitas coisas, é que elas acabam criando uma condição de vida para os filhos contrário ao caminho que ela trilhou para chegar onde chegou. Eu acho que isso também é educação financeira, as famílias têm que estar atentas, porque é difícil para todos nós, mas a gente tem que ser intencional em dificultar algumas coisas. Tem alguns nãos que é justamente para faltar. Não estou falando assim escassez, mas será que precisa ir em todas as festas? Será que precisa comprar todas as roupas porque tem condição? Porque às vezes fica banal, né? O acesso vai banalizando. Sim. E de repente você está falando assim, não, as coisas não têm valor mesmo, não. E aí, meu filho não tem iniciativa, meu filho não tem força de vontade, meu filho não quer fazer nada, mas você não deu ele nem a oportunidade de ter um tédio em relação a consumo, né? Você não deu nem ele a oportunidade de sonhar com alguma coisa. Ele falou ontem que queria... E o vice-versa, viu, André? Porque também tem gente que... Eu falo muito isso, que eu aprendi até com você uma vez. Não sei se você vai lembrar dessa história também. Mas que às vezes tem, né, a pessoa que fica tanto na mentalidade de economia, e às vezes já tem uma condição, aquilo ali, pô... Não faz sentido para ela fazer uma economia daquela magnitude ali, que não é um peso no orçamento dela, não vai fazer uma falta, né? Não vai, uma troca de imóvel, não sei se você vai lembrar dessa história que ele contou para mim. Pô, às vezes o ego da pessoa tá na escassez ali, de mostrar que ela querendo ser escassa. Não é uma simplicidade genuína, né? A ideia de ser simplicidade genuína, né? Porque eu acho que é importante trabalhar os dois pontos, senão eu acho que a gente tem que abrir a mente para as possibilidades também. É isso aí. Então, acho que os dois pontos têm que ser trabalhados. A gente tem que trabalhar o ponto do limite, que precisa ter o limite, mas a gente também tem que acreditar. A gente tem que ter fé. A gente tem que entender que né, nosso Deus é um Deus abundante. Olha a riqueza que ele construiu para a gente. Eu acho que o que significa os gastos tem muito a ver com o propósito. Então, se você faz uma hierarquia de valores, né? Deus em primeiro lugar, o casamento em segundo lugar, os filhos. Então, se você vai trabalhar e gastar, se for para evidenciar essa atitude de generosidade, então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa para os seus filhos e é um bem-estar, é uma questão de saúde, você tem condição, por que não? Duas vezes, sim. Porque não, às vezes minha mãe fala muito isso, ela fala assim, a gente está vendo pais hoje que ficam chorando quando o celular cai no chão, mas quando o filho tá lá, isolado, ele fala assim, não, tá de boa, tá tranquilo. Quer dizer, é uma desordem, você perdeu completamente, às vezes, uma economia mínima para coisas que não precisam, vai lá, faz uma outra compra completamente desproporcional, quando vai comprar um carro, né? Você vê muito isso, né? Às vezes as pessoas economizam na formação dos filhos para gastar com coisas materiais, ou elas economizam na formação do filho e esquece que a maior riqueza são eles. Aí eles falam assim, não, vou guardar dinheiro pro meu filho. Porque aí no futuro eles não vão ter problema. Tá, mas ele vai estar com qual habilidade lá no futuro para ele resolver os problemas com o dinheiro que você vai dar para ele? Né? Às vezes se você tem condição, uma escola de qualidade que você confia que tem os mesmos valores, aulas que dão possibilidades, por exemplo, música. Às vezes você está fazendo economia para botar um pouquinho lá para uma previdência lá na frente. O seu filho vai ser capaz de produzir riqueza se você formar ele bem. Isso faz parte do sucesso dele, né? Vamos falar assim, ele aprender a gerar plantar e colher os frutos dele. Né? Gente, vou contar um caso aqui também. Você falou o negócio do celular caiu no chão, que aconteceu comigo. A gente viajou pro exterior e eu fui vítima do pickpocket. No último dia de viagem, eu estava dentro do metrô que rouba celular. Pega. E eu estava no metrô, a gente estava andando no metrô de Roma e o metrô estava cheio. Como estava muito cheio, como a minha caçula é pequena, eu segurei para abraçar ela, ela estava segurando
enfim, o suporte, e eu abracei para segurar ela, para ela não correr nenhum risco. E eu acredito que nesse momento eu fui assaltada. Eu falo que eu nunca fui assaltada no Brasil, e fui assaltada lá. E aí, quando eu percebi que eu estava sem celular, demorou várias estações. Então, quando eu cheguei em casa assim, naquele desespero, eu e meu marido e minhas filhas, fui assaltada. Então, a gente chegou em casa, eu fui cancelar as coisas do meu cartão, inclusive pegar o PIN do celular para cancelar, para bloquear. Fiz todo o processo. Até aí eu estava ótima, estava bem. Falei assim, não, tudo bem, eu tenho saúde, eu tenho condições, eu trabalho. Ok. Aí eu lembrei das fotos que eu não tinha colocado em nuvem. Aí eu lembrei que foi a última apresentação do Dia das Mães da minha filha na escola. Inclusive, a escola foi uma gracinha, com a coordenação que procurou foto e me mandou. Nesse momento, quando eu lembrei das fotos que eu não tinha passado para a nuvem, que é um erro clássico de iniciante que eu cometi, que a gente só aprende errando, eu chorei. Tem que atualizar minha nuvem. Viu? Eu chorei. Então, assim, a perda do celular, para mim, foi só a questão burocrática de cancelar banco, cartão, o aplicativo do Gov, essas chatices, essas burocracias. A frustração também é natural, né? Agora, as fotos, as imagens, que eram coisas que eu tinha... São as memórias, né? Que não tem como eu recuperar, isso foi o que me impactou. Aí, nessa hora, quando eu lembrei das fotos, eu desabei a chorar de tristeza, falando, gente, eu perdi as fotos de uma viagem inteira, perdi as fotos da última apresentação do Dia das Mães, perdi as... Aí eu comecei. Aí meu marido teve que me consolar, né? E aí a gente falou, vamos tentar buscar o que a gente consegue. Eu vou te contar uma história parecida, já que vocês não estão contando tudo história, foi quase igual, só que em vez de eu perder no final, eu perdi no começo. Tava morando fora, né, fazendo meu mestrado, aí eu jogava futebol na universidade, teve uma viagem humanitária para a África. Olha que bacana. Aí nós ficamos lá 15 dias fazendo trabalhos lá, voluntários, e jogando futebol com o time. Então a gente fazia trabalhos voluntários e jogava futebol. Só que na véspera eu tinha que entregar um trabalho da faculdade e eu não dormi nada, né? Que era assim, a gente entrava de férias, no outro dia já viajava. Então, e eu fui muito cansado. Quando eu cheguei no aeroporto lá da cidade, de Benin, eu perdi a máquina. E eu lembro que eu guardava um diário que eu fazia anotação. E eu ficava assim, cara, eu vou tirar tanta foto legal disso. Na época tinha um Facebook, né? Eu acho que eu ficava pensando assim, não lembro exatamente, eu acho que eu pensava assim, vou postar essas fotos, vai ficar bonito. E na hora que eu perdi, eu senti uma coisa divina, como se estivesse falando assim pra mim, fotografa com seus olhos. Então eu queria te falar isso, você guardou tudo no coração. Amém. Obrigada. Toda imagem que tá lá tá entesourada no seu coração e no coração da sua família. Essa viagem foi sucesso total, não deu nada errado. Aliás, isso é um memorial pra você, de que o que você fez lá tá entesourado no céu. Não tem fotografia que vai recordar aquele momento. E às vezes a gente depende demais, né? De ficar olhando a foto e até perde a emoção, a memória do lugar, né? Você vai, por exemplo, às vezes... a gente mesmo, pai, vai lá na apresentação dos meninos, em vez de ficar prestando atenção, a gente já liga o celular. É verdade, é verdade. E não é a mesma coisa do que você vê ali. Sim, eu faço um comentário aqui só... fugindo um pouquinho do tema, depois você me puxa de volta, é que eu corro, né? Eu gosto de correr, é o que me faz bem, é o que me faz sentir livre. E uma das coisas que eu mais amo na corrida é exatamente as imagens que eu tenho na memória. Você vai revisitando. E eu nunca, tipo assim, eu olho para uma coisa tipo o amanhecer do sol, porque eu corro muito cedo, o sol tá nascendo. Eu olho para aquela imagem e falo, vou tirar uma foto. Eu falo, não. A foto não representa esse meu sentimento. Então, assim, não tem como você guardar um sentimento numa foto. Então, assim, são memórias que a gente vai guardando e aí eu aceito seu acolhimento com muito carinho, porque realmente fez sentido, que é o que eu sinto quando eu corro, é o que eu tenho que sentir com aqueles momentos que a gente passou. Foi lindo, com certeza, não tem nada que... A foto não faz jus ao que você viveu lá. Exatamente. A foto era uma lembrança para você. Só para...
Ó, a gente tá caminhando pro final. Tem uma questão ainda que eu quero trabalhar, pensando na adolescência tardia, mas eu acho que tem a ver com a criança também. Acho que você, Bernardo, pode falar muito sobre isso, porque você lida com investimentos, que é uma parte específica da educação financeira, né? Você tem lá várias carteiras de produtos, seguro, não é? Várias coisas lá. E tem uma coisinha que deve atrapalhar você na hora de lidar com o seu cliente, que é a ganância. Então o cara chega lá e fala assim, me faz ficar rico amanhã. Na verdade é o seguinte, o pessoal quando nos procura, talvez por falta de conhecimento também, né? Que é um investimento que dê retorno rápido, sem risco e com facilidade de resgate, né? Eu quero também. Mas esses três, né, são antagônicos praticamente, né? Se eu tenho muita facilidade de resgate, eu não vou ter, né, um resultado tão, né, não vou ter um resultado tão bom. Se eu quiser um pouco melhor o retorno, eu vou ter que perder um pouco da liquidez ou aumentar meu risco, né? Mas eu acho que a ganância em si, né, eu acho que é uma preocupação maior, porque as pessoas acabam se iludindo e acreditando em alguma mágica, né? Então eu sou muito realista para poder orientar meus clientes, mas muitas pessoas acreditam em fake news, vamos falar assim, mentiras que personagens se criam a todo instante na internet, o influencer, e o cara consegue conduzir as pessoas para investimentos que não são investimentos na verdade. Às vezes é uma pirâmide, às vezes é uma forma do cara ali vender um status, prometendo algum dinheiro, rentabilidades extraordinárias, e a pessoa acaba caindo ali, e é com muita frequência, né? Buscando aquele retorno extraordinário, né? Que não existe. Pode acontecer, pontualmente acontece com um ou com o outro, né? Mas o poder mágico mesmo, que a gente falou, é a habilidade de criar uma reserva todos os meses, né? Ou a habilidade de você criar um empreendimento que vai gerar valor para alguém, consequentemente você vai ter um retorno por isso. Então, na hora que você cria, né, entender que a criação do valor vem da sua habilidade de poupar periodicamente ou de gerar valor para o próximo, você vai ver que não existe essa mágica de fazer o dinheiro aparecer. Sim. Existe a taxa de juros do mercado, né? Quem faz um trabalho, às vezes, um pouco melhor, consegue superar, às vezes, um pouco ali. Sim. Porque também é difícil você conseguir superar, né? Existem benchmarks do mercado, né? Que são os índices de taxa Selic, né? O IPCA, né? A Bolsa, né? O Ibovespa, que são os benchmarks, as referências. E aí, quando alguém promete algo muito acima daquilo ali, você já pode abrir o sinal de alerta, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lá no projeto que vocês fizeram, da educação financeira, lá no itinerário, vocês falaram um pouquinho para os adolescentes sobre o risco das bets. Das bets e também dos golpes, né? Sim, eu achei até interessante isso, que foi uma proposta nova da gente mostrar que mesmo se você fizesse apostas proporcionais aos odds, nos jogos, nas bets, você sempre perde dinheiro. Então, assim, o acreditar no dinheiro fácil, essa inocência é o que faz as pessoas perderem a maior quantidade de dinheiro. Então, a questão do índice de endividamento agora, em função de bets, em função de apostas online, está aumentando exorbitantemente a ponto de famílias deixarem de comprar alimentos e produtos de higiene pessoal para poder jogar esses jogos. E como tem mais gente apostando no bet que no Bolsa, né? Tem tanta gente com Bolsa Família que a galera do Bolsa Família, a maior parte do recurso foi investido em bet. Foi investido em bet, sim. Então, tipo assim, fizeram cruzamento de dados e mostrou que, tipo assim, a maior parte do recurso investido no Bolsa Família foi utilizado em bets. Então, é coisa assim, é tão absurdo, né? Essa ganância, essa falta de, né, conhecimento, falta de educação,
que tá cada vez mais gente entrando nesse mundo das bets. Tem mais gente que usa bets do que investe, do que poupa recursos. Exatamente. Então... E nós temos que ficar atentos, porque os adolescentes estão entrando nisso. Porque, querendo ou não, para você entrar numa bet, você tem que colocar que você é maior de 18 anos. Mas nada verifica. Nada verifica se você tem mais de 18 anos. Então, os adolescentes, por causa de influência na internet, propaganda, marketing, querendo ou não, esse processo deles é muito bem feito, acabam entrando Não, e eles nessa... pegam, assim, ícones da cultura, né? Não, mas em todos os segmentos. Mas eu queria reforçar que isso não é só problema para adolescente, isso não é só problema para pessoa desinstruída, isso é problema para gente instruída também. Muito. Então a ganância pega, não é só quem tem má educação, não. Mas então, olha só, eu até achei então, muito... Isso é um fator psicológico assim, pesado. Que a professora Juliana falou assim, a inocência. Eu estudei direito, né? Não atuo na área do direito, mas minha primeira formação foi em direito. Eu lembro de uma aula do professor de direito penal lá, nunca esqueci. Ele falou assim, ó, o 171, que é o estelionato, é um crime que tem 2 espertinhos, mas só um é punido. E basicamente o que ele está falando? Normalmente a pessoa que quer dinheiro fácil também não é honesta, não. Entendi. Você entende? Eu acho que a gente tem que alertar as pessoas em relação a isso. Porque essa semana mesmo fiquei sabendo de um cara que caiu num golpe. O cara tá prometendo um dinheiro. Se ele fizesse esse dinheiro, ele não tava pegando dinheiro dos outros mais não, uai. Sim. Exato. Uai, eu lembro que tem 2 meses atrás eu parei lá num posto em Belo Horizonte, chegou um cara assim, cheio de conversa pro meu lado, você tem um tempinho, o cara chega, sua família, não sei o quê. Aí ele começa a contar a história, eu tava no evento ali no shopping e saí com sotaque português, tava no evento no shopping, saí e não teve tempo, não cabe na mala, tem que ir pra Portugal. Começou a falar aquela coisa, eu tô aqui com as coisas, uns produtos lá do Fashion Week que aconteceu no shopping tal, e agora tá aqui. Ele foi me dando relógio de marca, perfume de marca, não sei o quê. Ele falou assim, você quer? Pega pra você. Eu falei assim, não quero não, irmão, não preciso não, pode mandar pra outra pessoa. Não preciso não, porque, olha só, falei com ele assim, isso vale muito dinheiro, não vale? Ele falou, vale. Pode vender só, vende ele lá no aeroporto, você vai ganhar dinheiro, vai ser bom pra você. Aí, beleza, fui pro carro. Quando eu cheguei, falei assim, isso é golpe, não é possível. Entrei no celular, vi lá, cuidado com o golpe do vendedor de produtos de beleza, porque é assim, o cara chega, quem que aceita um presente desse? Tu fala assim, não, mas que cara bobo, ele vai me dar, vou pegar. Uhum. Daqui a pouco o cara tá indo embora com R$1.000 seu, R$500, você acha que tá só dando uma ajudinha ali, porque ele fala, vou vender tudo pra você por R$500. No final é falsificado. Porque na hora que você fica encantado com o negócio, você perde a capacidade de julgar. Sim. Então, tipo assim, se você tiver ensinar os nossos filhos a ter um compromisso diante de Deus, que é o seguinte, eu não vou tomar vantagem de ninguém. Eu quero que o outro tenha as coisas dignas. Eu quero fazer uma compra digna. Eu vejo isso muito também, sabe? A pessoa fica lá assim, nossa, eu fiz uma compra excelente. Como é que foi essa compra? Não, tinha um casal lá divorciando, tava doido, eu fui lá, dei uma oferta pra tanto, ele foi lá e me vendeu nesse preço. Aí, então, tipo, aí o cara ainda vai na igreja e fala assim, ganhei uma bênção. Não, filho, você pisou no pescoço do cara. Sim. Sim. Tipo assim, você tem que fazer uma compra que é bom pros dois, seja né? justa. Então, o que é o mercado? O que é o preço justo? O que é o preço justo? Sim. Então, acho que é um comprometimento moral. Né? Sim. Quando a gente fala lá do projeto de vida para os meninos também, a gente tenta trabalhar essa questão que... No final das contas, as finanças não é só uma questão de número, é uma questão de moralidade, de valor que você dá. E outra coisa que é muito séria nas bets, voltando um pouquinho para as bets, é porque, querendo ou não, existe o vício nos jogos. E ninguém vamos falar assim, nós aqui, a gente não sabe qual que é o nosso limiar para vício. Nesse sentido, eu falo muito com meus estudantes, se você não sabe qual que é o seu limiar, o que você tem que fazer? Nunca testar. Porque a gente não sabe para tudo que é viciante, porque a gente não sabe o que a gente, se eu jogar a primeira vez, se eu vou conseguir parar ou não. E você sabe a consequência do vício do jogo, porque ninguém é inocente. Então, assim, tem que estar muito entendido na cabeça dos joves
que ninguém sabe qual que é o seu limiar. Eu falo muito com as minhas meninas, que a gente passa ali na Avenida Manaim direto para ir para a escola, e eu falo para elas, filhas, olha que tristeza. Todos os que estão aqui falaram, quando eu quiser eu paro. Uhum. Todos, você pode ter certeza, todos aqui usaram essa frase, quando eu quiser eu paro. Não é assim. Eu lembro que eu tinha um diálogo com minhas filhas passando ali também, nesse mesmo lugar que ficam ali usuários. Uma vez elas me perguntaram assim, por que essas pessoas estão aqui usando isso? Eu falei assim, porque é bom demais. É tão bom, mas é bom só na hora. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é um prazer completamente desproporcional, que você não tem responsabilidade envolvido. Sim. Porque normalmente esse tipo de prazer desproporcional é o que vai te levar para essa situação. Sim. Porque a gente às vezes fala assim, droga é muito ruim. Tem o outro lado também, né? Assim, então é ruim no final, mas se você não aprender a falar, o tema aqui não é droga, mas a questão... O doutor Marco Antônio estava aqui falando que a questão de bet é um vício porque também tá atrelado com a questão do prazer ali, a descarga dopaminérgica que a pessoa sente na hora de esperar, vou ganhar. Sim. Então, e inclusive quem faz a programação dos jogos fazem nessa expectativa, na questão do estímulo, da adrenalina e da pessoa sempre querer voltar. Porque ele precisa que a pessoa volte. Então é o seguinte, você não ganhou, mas tem um créditozinho, porque aí você pensa, então eu vou jogar meu créditozinho. Então eles arrumam... Já que eu já ganhei, eu vou jogar mais um... Exatamente. Existe uma estratégia de, vamos falar assim, de uma sedução para que você esteja sempre voltando, mesmo perdendo ou ganhando. Se você ganhou, se você falar, nossa, ganhei R$100, vou parar, eu conto nos dedos quem para. Em geral a pessoa, não, ganhei R$100, então agora eu vou lá e vou tentar ganhar. Então, esse ciclo vicioso, ele é muito bem estudado pelos programadores para que você sempre esteja querendo voltar ao processo. Então, seu celular vai ter chamadas, vai ter toda hora o barulhinho, né? A notificação. Aí a pessoa do influencer coloca o barulhinho que te estimula aquela sensação de vitória. Então, o tempo todo você vai ficar retomando aquilo. E isso, gente, é o que eu falo. Educação é o futuro. Então, acho que o resumo da história né? Temos que educar os pais, que acho que essa iniciativa da escola, né? Tá de parabéns aí. Por coincidência, eu comentei com o André, né? Que eu estava estudando sobre isso, né? Então, acho que é bem legal. É muito importante o pai, então, o ouvinte aí, investir esse tempo para a família. A gente prepara o nosso dia a dia, né? Estuda para o nosso trabalho, a gente estuda para várias habilidades que a gente quer desenvolver. Mas o nosso filho, que é a maior riqueza, a gente precisa também dedicar um tempo para estudar e desenvolvê-los melhores, né? Então... E outra coisa, andar um pouquinho na frente, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa especialista também, estava falando sobre isso. Nós, pais, se você tá com uma criança de 8 anos, você já tem que estar pensando na adolescência, porque é muito rápido. Passo. Você tá com uma criança pequenininha, já tem que estar pensando de 7 a 10 e assim por diante, né? Tem que estar um passo à frente, porque você que está conduzindo o caminho. Sim. Então a gente tenta trabalhar aqui em todas as idades para abarcar o máximo de pessoas, mas também porque a jornada é essa, né? Não tem como o próximo passo. Sim, eu acho que talvez o melhor investimento para a família é o tempo com os filhos, é o tempo de qualidade, é o orientar, é o estar presente, é o acolher, saber falar sim e não no momento certo. E na hora do não também acolher a frustração, ele está frustrado. Ok, filho, eu também fico. Eu tenho falado muito no dia a dia, no meu trabalho, sobre humildade, porque é o que eu preciso trabalhar para mim. Mas eu vejo que as pessoas também precisam trabalhar no dia a dia, que é essa humildade de aprender. Então, o adulto vai se tornando cada vez mais, tendo mais conhecimento, mais informação, e ele se julga, né, preparado para tudo, que sabe tudo. E aí é onde a gente cai na armadilha, a falta de humildade de aprender, né, que a gente precisa, né, como a gente vai fazer a próxima etapa, né, a nossa próxima fase como adulto, a fase dos nossos filhos, né, então essa humildade de aprender também nisso, né, então a educação financeira, ela é importante em todo momento da vida, mas se o pai for um bom exemplo da educação financeira, vai ser o melhor caminho para... Falou bem, porque as crianças aprendem muito mais com o exemplo do que com as palavras. É isso aí. Então, eu acredito que é isso. A família tem que se estruturar
questão da educação financeira, dos planejamentos, das vivências, de onde pretende chegar, o que eu pretendo fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que eu penso que a minha estrutura familiar vai estar e viver isso junto com eles para eles verem. Agora, eu acho que se a gente foca também o ensino no comportamento, ele te permite aprender. Se você ensina a criança a aprender, né, ela também vai aprender. Ou seja, então acho que o comportamental hoje ele é mais importante do que o conhecimento, do que a informação em si. Porque ele joga lá hoje no chat GPT, né, no Google, né, no Gênios, em qualquer canal ali, ele consegue a resposta tão rápida. Sim. Que o conhecimento está ficando fugaz, mas as habilidades comportamentais passam a ter cada vez mais valor. Né? Então... Eu vou dar um exemplo aqui. Meu marido tem um exemplo clássico que toda vez que as minhas filhas chegam da escola, principalmente quando eram menores, ele sempre perguntava: que boa pergunta você fez hoje para sua professora? Era o que ele... Sabe? Ele não perguntava se a aula foi legal. Não. Você pergunta se é legal também, ele fala assim, foi. Foi. Mas ele sempre perguntava, você fez uma boa pergunta para sua professora hoje? Que boa pergunta que você fez. Para quê? Para instigar a curiosidade, para prestar atenção. Então, a nossa caçula tem essa questão. Quando a gente vai à missa, de vez em quando ela aperta a gente, que o padre tá fazendo a homilia. Ela começa, mãe, o que é isso? Mãe, me explica tal coisa. Mãe. Ela já vai perguntar. Né? Aí eu falo, filha, mamãe chegou no limite, vamos marcar um horário com o padre para você fazer as perguntas para ele, que mamãe agora ficou apertada, porque isso foi estimulado nela. Preste atenção no que está sendo dito e tente assimilar o que está sendo. Então ela começa a fazer perguntas sobre aquilo que ela está ouvindo, e isso aumenta não só a atenção, mas como aguça a curiosidade em torno, por que isso está acontecendo, como é que isso aconteceu. Então, assim, isso é uma característica até do meu marido, o mérito dele. Mas isso é muito bom, essa abertura para perguntas. E já que a gente está falando de educar pai, queria um último minuto aqui, alguns minutinhos do consultor financeiro, para quem está ouvindo aqui não perder a viagem. O que você vai dizer assim, que é o básico do básico da gestão financeira de uma família em relação assim, a custo, o que ela vai gastar, o que ela deve destinar a investimento, né? O que seria a questão da previdência, o que é a receita, se tivesse uma receita a ser seguida, o que você... A receita simples e básica, né, o feijão com arroz, é justamente ela ter um planejamento. Se a gente não tem um planejamento, a gente não vai conseguir nem cumprir, nem chegar a lugar nenhum. Mas a gente separar um recurso para o futuro, né? Então, pelo menos 10% da sua renda ali, né? Para longo prazo. Você ter sempre uma reserva de emergência de no mínimo 2, 3 meses, assim, no mínimo 2, 3 meses ali, com facilidade para imprevistos, né? Mas esse 3 meses, só uma perguntinha, dúvida mesmo. Você atrela ela ao seu custo ou à renda total do mês? Eu tô falando em relação ao custo mesmo, de despesas do dia a dia, né? Os especialistas falam 6, mas eu falo assim, minimamente 3, né? Eu tô falando assim, o mínimo, né? Para poder fazer ali, né? 3 meses ali de custos para alguma emergência. Então, saber, né, o que são os gastos essenciais, o que é supérfluo ali no seu orçamento. Mas para, né, assim, para muitas pessoas talvez já tenha, né, não tenha essa preocupação mais, pelo menos ter o controle ali do quanto ela consegue poupar por mês, que é até mais fácil de tangibilizar. Então, quanto eu gasto, às vezes fazer, né, planilha, conta, às vezes gera uma complexidadezinha. Isso, é verdade. Agora, se eu souber quanto está sendo minha capacidade de poupar todos os meses, é uma grande informação, que já é o resumo do que você ganha e do que você gasta, né? Então, de cumprir o objetivo de reserva, de poupar, de não gastar todo o recurso. Então, o foco seria nisso, né? Qual é a capacidade de poupança? O que você está dizendo aí para mim quer dizer que se você também diminuir seu custo, é uma fonte de riqueza, né? É uma fonte de riqueza. Que a pessoa às vezes só pensa assim, eu quero aumentar, mas o jeito você gasta. Sim. Então tem muita gente que fala assim, você anda sempre um padrão abaixo do que você pode, né? Uhum. Sim. Eu gostei daquele exemplo que você deu da viagem, que você convidou as suas filhas para participarem da poupança. Sim. A gente faz isso em casa também com algumas ações. Por exemplo, o que a gente vai deixar de fazer para fazer isso e isso? Então, por exemplo, a gente conecta muitos nossos filhos com
cristãos que estão ao redor do mundo espalhando a mensagem, né? São chamados missionários. Então, sempre tem campanhas para você ajudar, projetos missionários e tal. Quando isso acontece, a gente fala, nós vamos deixar de fazer isso, isso e isso. Beleza, gente? Beleza. Aí quando a gente vai fazer uma oferta dessa, aí a família toda participou. Então a gente fala assim, você construiu junto. Eu acho que essas coisas também fazem a diferença, porque você dá ao filho a oportunidade de participar do processo inteiro e ver que tem uma consequência, é muito bom. Eu lembro que na última preparação para a Páscoa a gente ficou 40 dias lá sem comer em restaurante. Então aí chegou no final lá, essa vez não foi só para economizar mesmo. Aí, quer dizer, no final você tem uma vivência que, olha o que a gente construiu junto, agora vamos sair para comemorar hoje é um dia, a gente passou, tá à vontade, tá, gente? Fica à vontade aí. Sim, e o que eu acho interessante é isso, é participar do processo e depois comemorar juntos a vitória do processo, porque eles fizeram parte, eles se sentem importantes por ter feito parte de um projeto muito grandioso, familiar. Então, assim, no final do processo, você virar e falar, filho, nós conseguimos comunidade, olha que coisa mais rica em termos de todas as estruturas, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito grandioso. Educação financeira é ensinar a desfrutar, né? Sim. Teve um amigo nosso aí agora, o Bruno, a esposa dele formou em medicina, ele fez um vídeo. Aí ele falou assim, hoje nós estamos pagando o último boleto. Você viu esse vídeo? Que na verdade é isso, é um ritual. Você fala assim, olha, eu tive um propósito, eu consegui, nós vencemos. Vamos desfrutar agora, vamos fazer alguma coisa, comemorar, também é uma parte importante, né? Porque senão é aquela ideia de escassez, né? Sim, exatamente. Tem um propósito, né? Sim. E só voltando um pouquinho com relação ao planejamento, uma coisa que eu estava lendo também, que a maior parte das famílias brasileiras não fazem planejamento exatamente porque elas têm medo do resultado que elas vão encontrar. Então, porque o que acontece? Ela tem medo de estar gastando muito mais. Da realidade, porque tem uma noção da realidade. Porque tem muita gente que pega o seu salário e coloca o crédito do cartão de crédito, o crédito do cheque especial, como se fosse parte do salário, e não é. Então, aí recebe o salário, paga tal conta vence, aí o outro salário, e entra nesse bolo de neve. Então, assim, a porcentagem da população que faz planejamento financeiro é muito baixa. E tem como fazer com muitos atalhos, viu, gente? Eu acho que o André pediu dicas aí, mas uma dica legal também é o seguinte, né? O que são os principais vilões do orçamento? Às vezes almoçar fora, jantar fora, né? Pedir iFood. Então, às vezes bota o orçamento naquilo que é o vilão só, para não ter que ter excessos de controle, que é chato. Hoje eu uso um aplicativo que me ajuda muito para fazer esse controle, né, automatizado e com os Open Finance da vida. Mas nem todo mundo quer pagar uma mensalidadezinha ali para ter esse controle, né? Não. É o Pareto, né? Poucas coisas vão dar um resultado absurdo. Muito grande. O Dave Ramsey, que é um influenciador também de finanças, que eu gosto muito, americano, ele fala isso, que as pessoas gastam em média 3 vezes mais com comida do que elas acham que gastam. Sim. Então, aí eu falei, você bota um limite ali, quanto que eu posso gastar de alimentação no mês, né? iFood, essas coisas assim. E bota, né? Vamos imaginar, qual que é outra coisa que você tem? Compras. E qual que é o seu limite de compras? Pronto. Aí você já resolveu 95% do problema e bota o objetivo de poupança. Aí você paga primeiro sua reserva e depois você... Não, mas não é só isso, não. São os ganhos que vêm atrelados. Porque se você abre mão de comer fora, talvez você já crie o hábito de comer o dia especial, você cozinha junto com a família. Sim, né? Que, assim, mudar o foco dos valores, exatamente, né? Mas assim, lá em casa, por exemplo, eu não pago nenhuma planilha, eu sou das antigas, eu gosto da matemática raiz. Exatamente. Mas eu tenho ordens de grandeza, eu não tenho o valor exato de cada coisa, eu tenho ordem de grandeza. Aí meu marido morre de rir, porque eu que faço lá em casa, né? Ele morre de rir de mim porque ele fala que eu prevejo o imprevisto, eu coloco as ordens de grandezas e eu coloco lá essa porcentagem. Ele me perguntou, Juliana, que porcentagem é essa? Isso é o erro, João. É o erro do... Se você está fazendo uma simulação, alguma coisa, é a margem de erro, tá?
que é a margem de erro? Ah, teve que comprar um presente da festa do coleguinha da filha que eu nunca que eu vou lembrar na hora que eu tô fazendo o planejamento. É aqueles pormenores que às vezes vai lá, tá aqui, tá dentro do erro, e aí fica tudo bem. Mas ele morre de rir de mim. Eu falo, não, João, é o meu erro do experimento, tá aqui, e aí a gente Mas eu aplica. acho que esse conselho é muito sábio, porque, de vocês dois nesse sentido, porque é amedrontador mesmo. Você começar, não, agora eu vou levar a sério. Aí você vai, quer controlar tudo, de repente é tão cansativo, você fala, não, deixa. Você não consegue dar continuidade, né? É esse que é o desafio. Igual quando a dieta é muito pesada, né? O cara tá tão complexo, até difícil até de calcular, o cara tem que... pesar antes de comer, e aí vai. Pô, não, então, pô, o método mais simples que eu já vi aí, né? No dia, né? Eu não trabalho efetivamente nessa gestão financeira pessoal assim no dia a dia, mas eu tenho alguns amigos que trabalham. Então ele fala assim, Bernardo, pô, é botar um limite onde ele tem mais dificuldade e botar a meta de reserva de valor. E paga primeiro você, né, que é essa reserva, para depois você, né, estabelecer, né, os seus gastos ali, seu limite, né? Então, bota 2 limites só, porque é onde geralmente a pessoa já tem aquele problema, aquele compulsão por gasto, aquele consumo maior ali, foca naquilo ali, onde é o problema. E deixa uma reserva, uma meta ali de reserva todo mês. E lembrando que essa reserva você tem que fazer caso você não tenha endividamento, né? Que se você estiver endividado, melhor é... economia. Melhor é você antecipar o que você está devendo para pagar menos juros para a questão familiar também estruturar mais rápido. Bem lembrado. É vou... comum hoje, né? O endividamento é muito comum. Exatamente. Tem os passos básicos, né? Para a ordem de hierarquia. Tá correndo juros. Sim. Então você tem que quitar a dívida. Você tem que quitar a dívida, porque o juros da dívida é sempre mais alto que da sua aplicação. Então, nesse sentido... Sempre não, né? Mas a maior parte das vezes, sim, né? Hoje eu estou citando muitos provérbios, vai mais um aí. Provérbios 13:22. O homem bom deixa herança para os seus filhos e os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, a ideia é o seguinte... A virtude acumula riqueza, seja ela financeira ou a riqueza espiritual, que é passar para os outros, gerar mais do que consome. Correto? Correto. Então, se você gera valor para os outros, você também aprende a gerar valor para você mesmo, que é, eu vou me conter. E aí, o que ele está falando? As pessoas aqui, a tradução, às vezes a tradução é ímpio, às vezes é pecador. A pessoa que não controla os seus impulsos, ela até... experimenta riqueza por um tempo, mas como ela não tem um controle, essa riqueza acaba indo na mão de outra pessoa, né? Então, eu volto a falar sobre essa questão da formação de valores, a formação dos hábitos. Eu acho que esse é o resumo assim, da nossa conversa, né? A gente voltou muitas vezes nesse tema, que é a importância da gente reformar a nossa família enquanto a gente está querendo formar os nossos filhos. Todo mundo que passa aqui fala isso. O doutor Marconi esteve aqui e falou isso, o Marco Antônio falou isso, a gente conversou sobre ambientalismo com o doutor Rafael Pureza também. A gente quer soluções muito rápidas para só afetar a vida do nosso filho, sem que isso transforme a maneira que a gente vive. Mas se filho é bênção mesmo, ele veio também para mudar a gente, né? Exato. Sim. E se a gente quer deixar o melhor para eles, então vamos começar a reformar os nossos hábitos, né? Eu queria agradecer muito vocês, quero deixar aí as palavras finais para vocês concluírem a nossa conversa, começando pela Juliana, depois Bernardo, fica à vontade aí para falar dos contatos de vocês, o que vocês querem falar. Bom, nossa, concluí? Vamos lá. A conclusão que eu chego é o seguinte, a gente tem que começar a trabalhar com educação financeira desde sempre. E mesmo antes de ter filho, pensando que um casal deseja, sonha, almeja ter essa criança, já se organizar para que ela venha da melhor maneira possível. Você não precisa ser rico, você não precisa ter tudo, mas você precisa ter uma estrutura bem definida. Então, nesse sentido, eu acredito que a partir do momento que a gente dá valores à nossa família, à nossa estrutura, à nossa unidade,
a gente começa a não valorizar demais, não supervalorizar produtos ou imagens, que hoje em dia, agora imagens virou um produto também, né, gente? Hoje em dia, você vende a sua imagem o tempo todo em fotos, em roupas, enfim. A partir do momento que você valoriza, como o André falou muito bem, Deus, o seu casamento, o seu cônjuge e os seus filhos, nessa hierarquia, eu acredito que a gente começa a valorizar as coisas de uma maneira diferente. E a educação financeira torna-se uma coisa mais saudável, mais fácil, mais natural, até de ser dialogada dentro de casa, porque os principais valores não são em ter produtos, porque os principais valores a gente já tem dentro de casa. Eu acredito que seja algo nesse sentido. Muito bom. Então, agradecer primeiro o convite aí, viu, André, e da escola. É uma honra também estar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? Fora da escola, né? Tá de volta. Mas você está sempre voltando lá. Sempre voltando, né, André? Apareceu já em vídeo, deu depoimento de ex-aluno. Mas eu acho que o tema, né, é muito importante, né, essa educação financeira. Eu acho que nós pais temos que ter essa, né, eu acho que o recado principal é esse: vamos investir na nossa educação também. A escola está fazendo o papel dela com os filhos e a gente tem que contribuir para que esse papel nosso de pai seja também eficiente. A escola, a gente sabe que ela é uma escola séria, né, propositiva, e nós pais também podemos ser pais que estão investindo na educação dos nossos filhos. Então vamos buscar fazer a nossa parte. Acho que a educação financeira está muito mais ligada ao comportamental do que ao conhecimento técnico. Então por isso que eu acho que a gente tem que investir muito na nossa educação, né, comportamental também, pai, de ter limites para as coisas que a gente escolhe fazer, né, para que a gente possa dar esse exemplo, para que o filho possa refletir isso no futuro da educação financeira dele. E as lições práticas que a gente falou aqui todo o tempo, né, que é abusar dos jogos, longe das telas, incentivar os filhos a participar de decisões que tenham custo-benefícios, promover sempre o diálogo em relação a isso, as visitas ao supermercado, superar o tabu sobre o dinheiro, sem ficar focado demais no enriquecimento, mas também entendendo que a riqueza faz parte da vida, que o dinheiro faz parte da vida. Então, dar a eles, na medida que eles crescem, a noção de que tudo tem consequência, que eles precisam abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Porque, na verdade, é uma matemática intuitiva, né? Nós todos aqui estamos na Terra para entregar mais do que recebemos. E quando a gente entrega mais do que a gente recebe, a gente acaba recebendo mais, né? Vou terminar com as palavras de Jesus: quem quer a vida toda para ele, vai perder a vida. Quem entrega a vida, vai ganhar ela. Essa é uma riqueza, né? Poder compartilhar com os outros, poder contribuir. E eu espero que você que está em casa tenha pegado aqui todas as visões e possa também cada vez mais colocar em prática essas ideias, ampliar o diálogo, e a gente continua nessa jornada. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no nosso próximo programa.